Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira da 32ª semana do Tempo Comum, dia 11 de novembro. Hoje a igreja celebra a festa de São Martinho de Tours, ou São Martinho Cavaleiro. Ele deixou um legado de uma vida de misericórdia e viveu de 315 a 397. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem de vós, que tendo um empregado que trabalha a terra, ou cuida dos animais, quando ele regressa, vai dizer a ele: senta-te na mesa e coma? Não vai dizer primeiro a ele: prepara-te o meu alimento, cinge-te, serve-me, e depois você comerá? E quem de vós vai dizer àquele empregado que realizara aquilo que mandastes: por acaso vai agradecer-lhe por isto? Assim também sois vós. Quando realizardes a vossa missão, dizei: somos servos inúteis. Não fizemos nada mais do que aquilo que devemos fazer. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente está aqui a palavra de Deus para fecundar a minha vida e fecundar a sua vida. Porque a missão da palavra de Deus, como uma chuva que cai do céu, é fecundar a terra. Fecundar para que a terra possa produzir frutos. Assim também é o valor da palavra de Deus. É que às vezes nós vivemos uma vida tão distraída, uma vida tão ocupada, ou uma vida tão saciada, onde a palavra de Deus já não é mais uma força de orientação, já não é mais uma luz para os nossos passos, e nem uma água viva para reavivar a nossa vida de fé e a nossa vida humana. Por isso, na primeira leitura de hoje, nós encontramos uma reflexão belíssima do livro da sabedoria, que vai refletir sobre a sabedoria como vida dos seres humanos. A sabedoria que confere vida, a sabedoria que confere sabedoria humana, sabedoria divina, e também a sabedoria que concede discernimento à pessoa, para que ela possa compreender pouco a pouco, a conta-gotas, o mistério da revelação de Deus ou do desvelamento de Deus em nossa vida. A Deus nós devemos buscar, e devemos buscar com a mesma ganância de quem busca dinheiro, porque a fé cristã não vem pela tradição de família e nem tampouco pelo sangue do pai e da mãe, mas a fé cristã é uma aventura, uma grande aventura, onde eu e você vamos percorrendo dia tras dia esta sede ou esta fome de conhecer a palavra de Deus, para que um dia nós estejamos também descansando em Deus. Por isso o livro da sabedoria vai abrir a compreensão, e vai dizer: nem a morte é o final para aquele que crer e para aquele que tem a sabedoria de Deus, porque a sabedoria é a vida dos homens. E essa sabedoria, ela se faz carne, ela entra na vida da humanidade, em seu Filho Jesus. O prólogo do Evangelho de São João. Antes era Deus, estava em Deus e Ele era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa sabedoria de Deus veio ao nosso encontro, veio para nos guiar. E Jesus se fez caminho, Jesus se fez companheiro de caminhada, e também Jesus se fez ponto de chegada. Por isso, aquele que tem essa sabedoria do alto e essa sabedoria de Deus consegue perceber os detalhes ou os mistérios da vida que aquele que detém meramente uma sabedoria acadêmica não consegue. Aquilo que Jesus vai dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios acadêmicos, aos entendidos acadêmicos, e revelastes aos pequeninos, aqueles que têm a sabedoria do alto. Ciência e sabedoria são duas coisas muito diferentes. Não se aprende sabedoria nas universidades, se aprende ciências. Sabedoria é a arte da vida, é a escola da vida. Agora vamos então ouvir o ensinamento de Jesus para mim e para você nesse dia, e principalmente nesta era do homem midiático, onde tudo é imagem. Hoje o que vale é imagem. Os dentes perfeitos, a boca perfeita, o seio perfeito, o corpo perfeito,
E isso está impregnado em todos os ambientes da sociedade humana, em todos, nos eclesiásticos e nos civis. E isso vai gerando, vai fermentando uma grande levedura de vaidade e de presunção. Eu creio que seja esse o sentimento dos discípulos da primeira hora. Como a multidão havia crescido, Jesus havia ficado importante, então eles começaram também a se sentir importantes, a se sentirem maiorais, e com isso, consequentemente, a buscar poder e se deixando levar pela vaidade, pela vanglória. Então Jesus começa a educar o coração dos discípulos de todos os tempos. Isso serve para mim, isso serve para você. Por isso é muito importante para aquele e aquela que vai trilhar os caminhos do Senhor em um seminário ou em um convento para servir ao Senhor, é muito importante que nós procuremos exorcizar desde o início essa tentação de vaidade pela vida eclesiástica, principalmente porque durante muito tempo, em decorrência do padroado, a vocação ou a profissão eclesiástica era uma profissão. Meu filho está seguindo carreira eclesiástica. Quer dizer, isso agregava poder, isso agregava influência, isso agregava dinheiro e, consequentemente, isso produzia vaidade. Vaidade, onde as pessoas davam mais importância às vestes, aos títulos, que ao testemunho pessoal. Daí que Jesus vai dizer, eles gostam de andar com vestes largas pelas praças, gostam de ser chamados de mestres e doutores. Não sejais como eles, não sejais como eles. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é uma questão muito séria, porque o mundo eclesiástico é tendencioso a produzir vaidade e vanglória. Homens vaidosos e homens vangloriosos, mulheres vaidosas e mulheres vangloriosas que se sentem às vezes até separados do povo de Deus. Eu sou povo de Deus, eu faço parte do povo de Deus, e como povo de Deus estou na mesma barca, não tenho nenhum privilégio especial. É isso que Jesus quer dizer aos discípulos também. Todos nós, em algum momento da história, fomos abocanhados pela serpente da vaidade, da vanglória, da arrogância, de nos acharmos que somos melhores e mais importantes que os outros, e não o somos. Tanto que o ministério sacerdotal, ele está a serviço do ministério real, ele está a serviço dos batizados. Isso precisa ser impregnado no coração de todo aquele e aquela que procura trilhar o sacerdócio cristão. E Jesus vai dizer então com uma parábola, por meio de uma parábola. Ele quer educar o coração dos discípulos com uma parábola muito simples. Quem de vós que tem um empregado que trabalha a terra, ou que cuida dos animais, quando ele chega e volta para casa, vai dizer a ele, vem, senta-te à mesa e coma? Não vai dizer a ele, prepara-me o alimento, cinge-te, serve-me e depois você comerá. Ou quem de vós que vai dizer muito obrigado para o empregado que cumpriu aquilo que ele tinha que fazer? Então assim também sois vós. Quando fizerdes a vossa missão, quando realizardes a vossa missão, dizei assim, somos servos inúteis. Fizemos somente aquilo que devíamos fazer. Aqui está a lógica de Jesus, não é uma lógica para vaidosos, não é uma lógica para vangloriosos. E eu tenho que cuidar constantemente do meu coração e tenho que ensinar também aos mais jovens a cuidar do coração. Porque senão a veste eclesiástica, os ritos eclesiásticos, os títulos eclesiásticos serão uma fonte de vaidade, uma fonte de homens e mulheres vangloriosos, que se colocam acima do povo de Deus, mais importante do que o povo de Deus. Ou melhor, na palavra de Jesus, somos servos inúteis. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Eu estou exercendo um ministério, mas esse ministério não é meu. Esse ministério pertence ao Senhor e à igreja, de tal modo que um dia eu passarei e a igreja continuará. Então, não há espaço para homens vaidosos e vangloriosos. Não há espaços para autoproclamação de importância pessoal. Que esta palavra eduque o meu coração e que esta palavra também eduque o seu coração e nos ajudemos mutuamente a não nos deixarmos seduzir pelo mal da vaidade e da vanglória. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Martinhos de Tours, rogai por nós, paz e bem.